Meus irmãos, mais uma vez, paz do Senhor para todos. Quero continuar com você meditando na palavra de Deus em Atos, capítulo 18 agora. Paulo saiu de Atenas, pregou a palavra, não foi muitos que se converteram, não foi o apóstolo Paulo, como em Atenas e em outras cidades, como Tessalônica e na Galácia, perseguido no sentido de ser expulso e ter que fugir por conta da perseguição. Mas quando Paulo chega em Atenas, ele sai de Atenas sem que alguém o force. Paulo pregou, seu trabalho não foi infrutífero, houve frutos, mas não muitos que se converteram. Muita idolatria, muitos pensadores, filósofos e ateus que se encontravam ali. Paulo desceu para Corinto. Nessa segunda viagem do apóstolo, ele iria fundar a igreja de Corinto, 18 meses ali, e uma igreja estaria sendo fundada. Mas veja bem que quando Paulo desce para a cidade de Corinto, é claro que ele precisava de estímulo, ele precisava de animação, uma vez que em Atenas ele estava só. Silas e Timóteo, ele estava esperando, mas eles ainda não tinham vindo, e quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, ainda ele se encontra só. E Deus aqui estimulou o apóstolo Paulo, deu alguns estímulos a ele. O primeiro estímulo que o apóstolo tem, nós podemos ver que foram colaboradores dedicados. Oh, meus irmãos, não há alguém que não venha se alegrar. Não há alguém que não venha ter estímulo quando Deus leva-nos para algum lugar, para alguma região ou alguma igreja e que nós observamos pessoas que são dedicadas, né, à obra de Deus. Não tem esse que não tem estímulo com pessoas dedicadas na obra de Deus. Às vezes alguém pode estar triste, talvez o apóstolo Paulo em Atenas, por não dar muito fruto naquela cidade idólatra, mas quando Paulo chega em Corinto, talvez um pouco abatido, um pouco triste, um pouco desanimado, o primeiro estímulo que Deus vai lhe dar é um casal, Áquila e Priscila. Esses homens, Deus assim tem colocado na vida de Paulo esse casal para o estimular, para renovar suas forças, em outras palavras, para o ajudar. Porque Corinto não era muito diferente da cidade dos atenienses. Em Corinto, nós observamos, irmãos, que nessa cidade havia pessoas itinerantes que pregavam, homens charlatões que pregavam doutrinas contrárias à palavra de Deus. E nós vemos que as pessoas ignorantes que se encontravam em Corinto abraçavam esses ensinos. E esses homens que eram itinerantes só passava, pregava e ia embora e deixava as doutrinas totalmente contrárias aos ensinos de Deus. Então, quando Paulo chega nessa cidade, que é aproximadamente quase o dobro de habitantes de Paulo Afonso, quase que o dobro. Mas observe que Paulo aqui, quando chega, Deus lhe coloca esse casal, Áquila e Priscila, que lhe dará um estímulo no sentido de estar com ele. O versículo 1 até o versículo 5 deixa claro, mas o versículo 1 do capítulo 8 diz: Depois disso partiu Paulo para Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha ido à Itália, e Priscila, sua mulher. Esse casal que trabalhava fazendo tendas, esse trabalho que era o mesmo ofício do apóstolo Paulo. E eu já quero fazer uma aplicação aqui para você que tem filho, para mim que tem filho, com base nas ideias dos judeus que tinham quando seus filhos eram pequenos. Eles deixavam claro, e tinha isso a aplicar em cada um, que todo pai que não ensina um ofício ao seu filho,
ele está o ensinando a roubar. É uma realidade. O pai que não traz um ofício, ou que, quando seu filho está crescendo, não lhe dá um trabalho, não lhe instrui, não lhe ensina em uma área de um trabalho, segundo os judeus, eles diziam que o pai o estava ensinando a roubar, uma vez não trabalhando. Mas veja que o apóstolo Paulo se encaixou, seus pais aqui o ensinaram e o ensinaram muito bem. Paulo tinha um ofício, Paulo tinha um trabalho a fazer e era fazer tendas, como Aquila e Priscila. Então Deus envia esse casal, sabe, irmãos, para dar estímulo, uma vez que aonde havia muitos charlatões ali em Corinto, Paulo exercia seu ministério